Mas eu quero falar para você nesta noite, não tenha pressa para sair da presença de Deus. Existe um tempo determinado. Por favor, baixa um pouquinho. Existe um tempo determinado para tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E eu creio que essa é uma noite especial. Há uns tempos atrás, Deus tinha falado ao meu coração a respeito de mulheres fortes. Eu não tinha entendido qual era o propósito. Comecei a buscar em Deus o que Ele queria realmente falar a respeito disso. Porque mulheres fortes pode ser muitas coisas, né? Podemos ver de várias formas. Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós, como mulheres, como família. E essas meninas aqui, elas representaram cada mulher da Bíblia, né? E eu vou falar rapidinho, vou apresentar cada uma dessas mulheres para você. A começar pela Sara. Sara era uma mulher de fé, deixou tudo para viver em tendas e realizou, né, o desejo de ser mãe. Raabe, uma das mulheres que essas meninas representaram, mulher corajosa, né, escondeu os espias e creu em Deus e salvou a sua família. Ela se colocou diante do Senhor como intercessora para interceder pela sua família. Débora era juíza e profeta, era líder de guerra e era ela que liderava em Israel nessa época, porque não havia rei. E então ela se levantou, animou o povo para a guerra contra os inimigos de Deus. Ruth deixou tudo para seguir a sua sogra, né? Ninguém deixa tudo para seguir uma sogra, né? Eu sou uma boa sogra, gente. Né? Mas foi isso que a Ruth fez. Ela deixou toda a sua parentela e ela decidiu crer no Deus que ela estava conhecendo, que era o Deus da Noemi. E isso ela encontrou um lugar no meio do povo de Deus e se tornou a bisavó de Davi. Ana, as meninas também, representou uma das mulheres de oração fiel e mãe de profeta. Maria foi uma jovem que se arriscou, foi escolhida para ser mãe do Senhor, nosso Salvador. Maria, quando o anjo procurou ela para dizer que ela engravidaria, ela correu o risco de ser apedrejada, de ser julgada, mas ela deixou tudo isso para trás, né? E falou para Deus: eis-me aqui, faça conforme a sua palavra. E nós precisamos estar dispostas a ouvir Deus, né? Muitas vezes é assim, pergunta para Deus. Muitas de nós não perguntamos para Deus o que Deus realmente quer de nós, porque não estamos dispostos a obedecer, né? E muitas vezes nós não alcançamos o melhor de Deus para a nossa vida, porque nós não estamos dispostos a abrir mão. E essas mulheres da Bíblia, que eu citei cada uma aqui, elas deixaram tudo pelo um Deus que elas conheceram. Jael, quem já ouviu falar de Jael? É uma mulher da Bíblia. Foi uma mulher que destruiu o inimigo. Ela atraiu o inimigo para a tenda dela e o cravou uma estaca na sua cabeça. Quando Baraque chegou, ele já estava morto, né? Então nós vemos Priscila, está em Romanos 16, 3 e 4, que diz que a Priscila ela e Áquila, seu esposo, eram colaboradores do Evangelho, né? Que ajudava Paulo na pregação do Evangelho. Então são mulheres, algumas mulheres da Bíblia, porque tem várias. Mas o nosso ponto-chave aqui hoje é a respeito de Esther. Porque foi algo que Deus falou muito forte ao meu coração. E eu comecei a orar a Deus, a buscar e saber o que realmente Deus queria nos ensinar. Porque nós já ouvimos falar tanto da rainha Esther, da rainha Vasti, né?
Mas existe coisas que nós precisamos aprender, porque a palavra de Deus, ela se revela sempre ao nosso coração, quando a gente busca Deus, quando a gente tem sede, nós começamos a buscar e Deus começa a se revelar ao nosso coração. Então nós vamos começar no livro de Esther, o capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós vamos ler partes de cada versículo, para que você entenda um pouco. Porque depois eu vou passar a bola para a pastora Sandra, porque eu tenho certeza, Deus falou ao meu coração, que através dessa mensagem, Ele vai falar ao coração dela. Eu não sei o que, mas tudo está relacionado e ela sabe. À medida que a gente for desenrolando o rolo aqui, Deus vai falar ao coração dela o que realmente Ele quer de nós como mulheres. Por quê, pastora? Num acampamento, eu não sei qual foi o ano, o pastor... aquele pastor, como que é o nome dele? Aquele pastor que pregou no último encontro de casais, como que ele chama? Pastor Edmilson, num acampamento lá em Cordeirópolis, foi uma palavra que eu nunca esqueci. Ele lhe chamou lá na frente e falou: pastora, se você se levantar e organizar, você vai levantar um pelotão de grandes mulheres. E eu creio que esse é o tempo de Deus para a sua vida, como pastora, como nossa discipuladora, como aquela que nos direciona em tudo aquilo que nós vamos fazer. E nós podemos dizer, nós estamos aqui, né, para fazer aquilo que realmente Deus quer. Então aqui diz assim: nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Semei, né, e por aí vai. Mardoqueu, ele era primo de Esther. Então nós vemos no versículo 8, quando a ordem e o decreto do rei, né, vou ler tudo o 5, peraí, o 6. Ele fora levado para Jerusalém, o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros, com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, e por não ter pai e nem mãe. Essa moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe delas morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foi proclamado, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Regai. Essa também foi trazida para o palácio do rei, confiada a este, né? Encerrado, foi levada para um harém de moças. Então, no versículo 10 diz: Esther não tinha revelado a que povo ela pertencia e nem a origem da sua família, porque ela foi avisada pelo seu primo, ela não podia se revelar a que povo ela pertencia, porque ela era judia. Eu creio que desde o princípio essa menina ela já começou a batalha dela, né? Porque ela não podia contar a que povo ela pertencia, porque ela corria risco de morte. No versículo 12 diz: antes que qualquer moça apresentasse ao rei, ela deveria completamente ao rei. Devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para mulheres, 6 meses com óleo e mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Olha só. No versículo 14, já no finalzinho, diz assim: ela não voltava ao rei, ela era levada quando era preparada, quando fosse convidada, né? Ela era levada à presença do rei. Ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse
e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, e do tio Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada. Ela podia pedir coisas, mas ela não pediu. No versículo 16 diz assim: ela foi levada ao rei, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais da Ester do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete. O banquete de Ester para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presente por sua generosidade real. Né? Menina privilegiada, né, gente? Glória a Deus. Quem não quer ter um privilégio desse? No versículo 21 diz assim: um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, os oficiais do rei guardavam a entrada e estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os oficiais foram enforcados, e tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. No capítulo 3, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, aquele que planejava, né? Que era mau. Amã foi Amã, filho de... Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Quem deveria ter sido honrado no lugar de Amã era Mardoqueu, que descobriu toda a traição. Mas quem levou a honra aqui foi aquele que não merecia. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Mardoqueu, ele era um judeu, ele não se prostrava diante dos homens, ele era um homem que só se prostrava diante de Deus. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, no versículo 5, do 3 no versículo 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado, contudo sabendo quem era o povo de Mardoqueu. Achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então saiu uma ordem para matar todos os judeus. No versículo 8 diz: Então disse Amã ao rei Xerxes: existe um certo povo disposto e espalhado entre os povos de todas da província do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e são obedientes às leis, não são obedientes às leis do rei. Então, nós vemos aqui, né? Aí então o rei, o que fez o rei? Ele escreveu um edito para que todos os judeus fossem mortos. Aí nós vemos aqui, no versículo 4, quando Mardoqueu,
capítulo 4, no versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e se cobriu com cinza, em sinal de humilhação. No versículo 4, diz: quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava ali todo mal vestido, né, coberto de cinza, e chegou aos ouvidos de Esté. Então, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupa para vestir. Então, Esté convocou os oficiais do rei, nomeado para ajudá-lo, e deu-lhe ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo desta maneira. Mardoqueu contou tudo, né, no versículo 7. Contou tudo. Versículo 8 diz: deu-lhe também uma cópia do decreto do rei que saiu para matar os judeus, que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esté tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito, no versículo 9. Né? Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno, no pátio interno, porque ele, sem que ele seja chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe, está aqui o ponto que eu quero alertar vocês, mulheres. Foi algo que Deus falou ao meu coração. E por isso eu estou lendo tudo isso aqui para você, um pouquinho da Esté. E muitas vezes são as nossas atitudes. A gente ignorar aquilo que Deus nos manda fazer. Né? Eu vou ler isso aqui depois para você e eu vou compartilhar algo. Essas meninas que ministraram a dança aqui, nós estávamos lá no acampamento em Cordeirópolis e elas, os meninos, João Paulo e alguns jovens, eles foram orar de manhã e as meninas, uma foi puxando a outra, os jovens eles começaram a orar de manhã, a gente intercedia. E eles começaram a vir porque foi a Liza, né? A Liza, ela começou a ir, no outro dia ela chamou um, e no outro dia ela chamou outro. Ela é uma intercessora, está sendo preparada para ser intercessora da rede de jovem. Tá? Ela é uma menina que ela tem aprendido muito e tem oferecido muito a vida dela a Deus. E é através dela que muitos se curvarão diante de Deus, porque ela está sendo um canal de Deus para a vida dos jovens. Né? Então, você vai me ver por um tempo ainda, até que ela seja formada para a rede de jovem. Ela será uma intercessora, não fui eu que a escolhi, foi Deus que a escolheu. Um belo dia eu estava no shopping, e ela veio de encontro comigo, do nada, assim, ela falou assim: você é sua sucessora na intercessão. Eu falei: glória a Deus. Né? Porque essas coisas, né? O intercessor não é o homem que escolhe, é Deus. E ela foi escolhida por Deus para esse tempo. Ela está sendo forjada para esse tempo. E através dela, outros jovens têm sido orar. Toda segunda-feira ela está aqui orando comigo. Né?
A Jasmine também, toda segunda-feira ela está aqui orando comigo. A Bia está orando. Então, são meninas de oração, são meninas que têm o desejo de serem pessoas melhores todos os dias. Então, eu fiz um grupo, coloquei elas no grupo. Eu falei, olha, se vocês, eu vou cobrar de vocês, né? Eu falei assim, a Laisa vai ser a líder de vocês na oração. Né? E elas estão sempre presentes. Eu tenho estado conversando com elas, instruindo elas na oração, e elas, para ministrarem aqui, elas estavam orando e jejuando todo o tempo. Então, assim, elas foram escolhidas e estão sendo forjadas para esse tempo. Então, eu glorifico a Deus pela vida de cada uma. Então, queridos, então o que eu quero falar para vocês, mulheres, porque depois eu vou entregar para a pastora, porque eu sei que Deus já tem falado ao coração dela a respeito de muitas coisas, né? Sobre posições, sobre ouvir a Deus, sobre nos instruir naquilo que, na palavra de Deus, sobre praticarmos. E nós precisamos ouvir, né, as instruções e não ser somente ouvinte, mas praticar, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido de Deus. E uma das coisas, né, que eu tenho ensinado para minhas discípulas, se elas aprenderem, amém. Se não aprenderem, eu digo, você vai perder o melhor de Deus na sua vida, porque o tempo de Deus é agora. E quando nós não valorizamos aquilo que Deus tem para nós hoje, não adianta você querer o que você tinha hoje, que Deus tinha para você, você escolher para amanhã. Então, saiba que esse tempo, esse dia, o dia de hoje, há mais de um ano, Deus tinha falado ao meu coração, há um ano atrás, que esse seria uma noite do cumprimento da palavra para a vida de algumas mulheres, não para todas. Então, querida, eu não sei o que você tem esperado em Deus. A pergunta para vocês é: você tem buscado Deus como deveria? Você tem investido tempo na presença de Deus? Muitas vezes a gente diz assim, você ora, você busca Deus. Ah, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Como assim? Ou a gente, não existe essa, eu não consigo. Mas a resposta é, eu não quero. Quando nós olhamos para a vida dessas mulheres na Bíblia, essas mulheres, elas deixaram a sua vida para seguir um Deus que elas conheceram. Eu deixei a minha família quando eu conheci Deus. A minha família, quando eu me converti, a minha família virou as costas para mim. Mas eu nem por isso eu me entristeci e desisti de buscar a Deus. Né? Então nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus quer nos ensinar. E colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. É fácil? Não, mas é possível. A minha discípula amada, meu bebezinho, que eu ganhei nas casas de paz, ela está aqui. Tem sido uma mulher que tem me honrado, que tem alegrado o meu coração. Todas as quarta-feiras que eu vou na casa dela, esse é o maior prazer. Eu saio da minha casa com tanta alegria no meu coração, porque eu sei que chega na casa, quando eu chego na casa dela, ela está com um sorrisão. E eu falo que quando eu conheci ela era a cara da tribulação. E hoje eu vejo Jesus nela. Eu vejo a alegria de Deus nela. Não é que ela deixou de ter problema. Ela continua tendo problema. Mas existe uma alegria dentro do coração dela, que alegra o meu coração. Desde que terminou as casas de paz, que eu tenho vivido uma tribulação constante. Mas eu tenho paz. Porque eu decidi, quando eu fui fazer a casa de paz, que nada ia roubar a minha paz. E aí acabou as casas de paz, começou as guerras. E eu todo dia declarando, não, a minha paz não será roubada, porque eu decidi. Nós vamos fazer casa de paz, levar a paz de Deus para as pessoas, e nós não podemos perder a nossa paz. E o que acontece quando nós não vigiamos, nós perdemos a nossa paz. Porque nós não vigiamos, porque nós não nos alimentamos da palavra, né? E aí a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo, e quando a gente vê, a gente está tão atribulado tanto quanto.
Então eu preciso dessa paz de Deus. E quando nós olhamos aqui, você vê que Deus nos prepara para tempos determinados para fazermos algo, né? Você me vê aqui uma vez por ano só, né? Glória a Deus pela sua vida. Mas Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos prepara, nós somos forjados. Ser forjado é a gente levar umas pancadinhas, né? Porque quando uma arma está sendo forjada, é martelada para todos os lados, para sair uma bela arma. E Deus está nos forjando na palavra para nós sermos pessoas melhores a cada dia. E aqui a Esther, quando ela foi levada para o palácio do rei, ela não podia dizer a que povo ela pertencia, porque ela estava ali, ela foi levada como cativa para aquele lugar. Então isso já era um risco que ela corria, por não saber, porque ninguém podia saber quem ela era. Mas uma das coisas que Deus falou no meu coração, quando Ele me mostrou essa palavra, foi para nós como mulheres não nos confiarmos no lugar que nós estamos. Porque o lugar que nós estamos, nós podemos ser removidas. Porque nós, como mulheres, nós temos nos acomodado no lugar que nós estamos. E nós corremos um sério risco de perder esse lugar. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E eu fiquei uns 2 meses para cá, eu estou vivendo assim, no fio da navalha. Porque quando Deus me dá uma palavra, eu tenho um temor no meu coração daquilo que eu vou falar. Mas eu não posso me acovardar naquilo que Deus ministra ao meu coração, dizer, não, eu não posso falar isso para as pessoas, porque é uma palavra dura. Mas a palavra de Deus, ela nunca é dura. E Deus falava ao meu coração essa semana que nós precisamos ter temor a Deus, não é medo, é temor. Quando você tem um ralado muito forte, o que você passa nesse ralado? Você tem medo de pôr qualquer coisa, né? Eu rompi limite na minha vida porque um dia meu esposo foi jogar bola. E ele jogando, e jogaram assim, ele foi jogado num paredão assim, né, jogando bola, e ele raspou o braço dele assim, ficou praticamente na carne viva. Tirou a pele. Ele chegou em casa, aquele machucado, assim, me deu até dor de barriga. Ele pegou um vidro de álcool, naquele machucado, lavou tudo com álcool, aquilo ali me doeu por dentro. Eu falei, você está louco? Ele falou assim, não, mas é assim mesmo que tem que fazer para desinfetar. Aí eu fui fazer a mesma coisa, gente. Quando eu me machuquei, quando eu corto, eu faço a mesma coisa. Eu comecei a passar álcool, lavar com álcool. No dia seguinte, você não tem infecção. Dói. E o Senhor falava no meu coração essa semana, quando eu orava, que o tratamento de Deus é assim. Nós sabemos que quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós não estamos de acordo com a sua palavra, ou quando Deus fala conosco de uma maneira, né, que nos chama ao compromisso, nós sentimos aquela angústia de colocar o álcool numa ferida. Você sabe que vai doer. Né? Nós sabemos que vai doer aquele álcool na ferida. Mas nós sabemos que se nós colocarmos esse remédio, esse álcool, para desinfetar a ferida, essa ferida ela vai doer menos. Essa infecção ela não vai ser prolongada. E Deus, Ele é aquele que faz a ferida, abre, né? Ele faz a ferida e Ele curará. Por que Deus abre a ferida? Para tirar aquela carne podre, né? E essa noite eu me entristeci muito. Porque a Dai, ela se preparou para ministrar. Todas as macros, acontece alguma coisa e ela não pode ministrar. E ela fica triste.
E final de semana ela compartilhou comigo: Du, eu estou tão feliz que esta macro eu estou de folga, eu vou ministrar o coração de Deus. Hoje ela se preparou, ela arrumou o cabelo, ela fez unha. Estava toda linda, toda cheia de Deus, tinha orado. E agora à noite ela mandou uma mensagem para mim e tirou foto. Ela acho que queimou a perna na moto e aquilo lá virou uma ferida. Ela estava colocando remédio, mas o negócio infeccionou e escorreu uma água e começou a estourar mais bolha na perna dela. Está horrível, horrível, horrível. Ela estava gemendo de dor, ela precisou ser levada para o médico. A Zilda foi levar ela para o médico, precisa tomar injeção, tomar antibiótico. E quando eu vi aquelas bolhas na perna dela, né, aquela ferida, Deus me lembrou que nós precisamos expor as feridas que nós temos escondido. Se você quer o melhor de Deus nesta noite, eu não sei o que você espera de Deus, mulher. Eu não sei o quanto tempo você tem orado por algo de Deus. Eu não sei no que você tem se acomodado. Muitas de nós deixamos as coisas de Deus para fazer as coisas que é nossa. E esse é o tipo de coisa que não agrada a Deus, quando nós deixamos Deus de lado para fazer aquilo que agrada o nosso coração. Nas orações Deus fala sempre fala alguma palavra no meu coração e eu começo a orar baseado naquilo que Deus fala no meu coração. Esse dia Deus tinha falado no meu coração em oração: vocês dizem que querem estar no centro da minha vontade, mas vocês têm vivido no centro da vontade de vocês. Porque aquele que quer estar no centro da vontade de Deus, abandona tudo para segui-lo. Então nós estamos assim: ai Deus, eu quero isso, ai Deus, eu quero aquilo, ai eu quero aquilo outro. Amado, deixe Deus ser Deus na sua vida. Eu nunca me arrependi de ter deixado algo para seguir a Jesus. Eu nunca me arrependi de ter deixado qualquer coisa de valor para mim, para seguir a Jesus. Porque Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, Ele sempre supriu minhas necessidades. E eu falo assim, tem muitas mulheres que dizem assim: eu preciso de um homem na minha vida porque eu preciso de um homem para me ajudar. Ajudar no quê? A dar problema às vezes. Porque tem mulher que arruma e diz assim: eu quero um homem na minha vida, eu preciso de companhia. Não, eu preciso de Jesus. Eu preciso da minha cama vazia. Você que tem marido, você tem que zelar pela sua casa. Você que tem chamado de Deus, precisa investir em Deus. As pessoas dizem assim: o meu chamado. O nosso chamado é: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois que o Senhor nos cura, nos liberta, nos lava, nos purifica, Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulo. É o ide, é o vai, vem e vai. Então nós precisamos estar atento à voz de Deus. Esther, quando nós olhamos aqui, Esther, quando o rei, ela foi chamada à presença do rei, o rei a amou, gostou dela mais do que qualquer jovem. E foi tão fácil, ele simplesmente colocou a coroa na cabeça dela. Ela não precisou de muita coisa, ela ficou tomando banhos de óleo, de mirra, de perfume durante um ano. Não é? Só o produto de beleza. Para entrar na presença do rei, quando entra, o rei se apaixona por ela, coloca uma coroa na cabeça dela. Estou feita, agora eu já sou rainha, não preciso de mais nada. Não é assim que a gente se coloca quando a gente ganha algo que a gente quer tanto? Mas veja o que o rei, que Mardoqueu falou para Esther. No capítulo 4, no versículo 13, diz assim. No versículo 12, melhor. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhes: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora,
socorro e livramento surgirão de uma outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então existe um propósito. Nós fomos para um acampamento, Júlio, pastora, Júlio. Qual era o nome, o título do acampamento? Um propósito. Então, tudo tem um propósito de Deus. E Mardoqueu, ele disse aqui a Esté, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha, para livrar o povo de Deus. Então, Deus usa, da maneira que Ele quer, para nos colocar no propósito dEle. E nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para nós. Porque se nós não soubermos qual é o propósito de Deus para nós, nós vamos viver circulando e nunca vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos ficar como o povo no deserto, Vai e não vai para lugar nenhum. No versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias, 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu morrer, morrerei. Então, quantos de nós estamos dispostos a se arriscar até a morte? Quantas de nós estamos dispostas a deixar? Nós, mulheres, nós precisamos deixar de dar desculpas. Não é que nós não podemos. A resposta certa é, nós não queremos. E o que Deus quer fazer através de nós é nos usar para o seu propósito. E se nós não estivermos dispostos a obedecer, Mardoqueu, ele deixou bem claro para Esther, se você ficar calada, não pense você que por estar na posição que você está, você vai ser livre. Porque livramento de outro lugar virão sobre os judeus, mas você e a sua casa vai morrer. Isso é sério, gente. Quando nós recuamos para o chamado de Deus para a nossa vida. E Thaís Fernandes, ela está debaixo do meu discipulado. Quando a Thaís estava fora da igreja, Deus mandou eu ir atrás dela. Eu a chamei na minha casa. Conversei com ela. Ela estava muito ferida, ela estava muito entristecida. E eu falei, olha, eu estou disposta a cuidar de você. Eu estou disposta a te ajudar no que você precisar. Porque quando Deus mandou eu ir atrás dela, eu chamá-la para uma conversa, Deus falava no meu coração que nós temos muita facilidade de tratar com aquele que foi ferido. Mas nós esquecemos muitas vezes de tratar dos dois lados. Porque tanto aquele que fere como aquele que é ferido, eles precisam de cura. E ela ficou um ano pensando. E eu tinha certeza que ela vinha. A Dai, quando ela estava desviada também, Deus mandou eu orar por ela para que ela voltasse para a casa de Deus. Então, eu amo essas meninas, sabe? Eu tenho um amor tão grande por elas. Eu me apaixonei pela minha discípula ali, novinha, meu bebezinho. Estou tão apaixonada por ela que ela não faz ideia. Depois eu apresento ela para vocês verem como ela é linda, viu? É uma ruiva, viu, gente? E eu sou apaixonada por ela, porque Deus derramou esse amor no meu coração pela vida dela. Então eu não abro mão.
Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Essa semana Deus falava ao meu coração, quando nasce um bebê em uma família, o filho maiorzinho, a criança maior, ela começa a fazer todas as coisas que ela tinha deixado de fazer, com ciúme do bebê, não é verdade? Quem já passou por isso? A criança começa a fazer birra, ela começa a fazer as coisas erradas, porque ela está com ciúme do bebê. Aí você diz assim, ai, tadinho do irmão mais velho, né? Sabe o que Deus falou no meu coração? Que o irmão mais velho está precisando de disciplina. O irmão mais velho está precisando de disciplina quando começa a dar piti. Quando começa a fazer malcriação, a gente precisa disciplinar. E a gente sabe que as crianças, elas têm essa mania, né? Que nasce um bebezinho, ele por querer a atenção da mãe, ele começa a fazer birra, ele começa a fazer tudo errado. Aquilo que ele tinha aprendido, ele desaprende, né? Começa a fazer tudo errado, que é para atrair a atenção da mãe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o irmão mais velho, né? A raposinha. Tá bom, gente? Então, o que eu quero, eu vou passar para a pastora Sandra, porque eu sei que Deus vai falar o coração dela em relação a isso. Ela tem nos convocado a oração e jejum, né? E Deus me lembrou exatamente essa semana, né? Da promessa e da profecia que ela recebeu naquele acampamento. Eu não sei se ela está lembrada. Lembra? Que Deus ia usá-la com poder para que ela levantasse mulheres. Então, você viu, né? Mulheres Fortes. Esse é o nome do meu ministério, que Deus me deu. Através da oração que eu levantasse mulheres de guerra. Mulheres que oram, mulheres que buscam a Deus, mulheres sedentas por Deus. Porque é através da oração que nós nos tornamos mulheres fortes. É através da palavra de Deus, não é a gente comer um pouquinho a mais, não é a gente discutindo, vencer na palavra. É vencer pela palavra de Deus, porque o que nos alimenta é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos levantar como mulheres de guerra. A Débora era uma mulher de guerra, Jael era uma mulher de guerra. E a Débora, quando Baraque foi procurar Débora, ele disse que ele só iria para a guerra se ela fosse com ele. Débora, ela subia ao monte, se assentava debaixo de uma árvore e ali ela julgava, ela aconselhava as pessoas que iam buscar conselho. E quando Baraque subiu para falar com ela a respeito da guerra, ela disse, vai, né, porque Deus vai te dar vitória. Aí ele disse, eu não irei se você não for comigo. Olha, um homem falando que só vai para a guerra se a mulher for. Você acha que era porque essa mulher era forte dela mesma? Não, ela era uma mulher forte em Deus. Então ela era juíza, ela era que julgava, né? E a palavra de Deus, ela diz que Débora, quando ela era juíza, Israel teve paz durante 40 anos. 40 anos, quando ela estava na liderança. Jael, ela matou o inimigo que Baraque procurava para matar, que ele era o chefe do exército inimigo. Então, assim, foram mulheres de guerra que ajudaram os homens. Então, você precisa ser uma mulher de guerra, se levantar na autoridade do nome de Jesus para ajudar o seu esposo a vencer os inimigos. Todo homem precisa de uma ajudadora e você precisa ter sabedoria para ajudar o seu esposo. Né? E aqueles que não são casados, para ter sabedoria para ajudar os outros. Porque é para isso que Deus nos levanta, é com esse propósito, que Deus nos levanta, que Deus nos forja pela palavra, para que a gente vá e que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho, o que você tem feito da sua vida? O que você tem buscado a Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família?
Eu creio que Deus está nos usando para um tempo de resgate, né? Porque Deus, Ele quer resgatar aqueles que estão longe da sua presença. Porque todos são amados de Deus. Por algum motivo eles se desviaram da vontade de Deus. Por algum motivo eles se feriram. Mas cabe a nós, como igreja, ir buscar esse povo, porque nós sabemos que existe um médico em Gileade, existe um bálsamo para curar. E esse bálsamo é o óleo que flui do trono de Deus para as nossas vidas. A presença de Deus, ela nos cura. O que está faltando em nós é disposição para fazer a vontade de Deus, para que a palavra de Deus ela se cumpra na nossa vida, amém? Então não vamos nos confiar no lugar onde nós estamos, porque Deus quer nos levar a lugares altos, amém? Que você receba isso no seu coração, amém?